está começando para você o tão aguardado vídeo sobre pisada e drop. Você pediu, eu comecei a falar sobre isso no vídeo do Under Armour. Você achou que queria saber um pouco mais. No dia que eu fiz o vlog de dezembro, no comecinho de janeiro, eu falei mais um pouco sobre o tema, você pediu para eu ser mais específico. No dia do review do Rio 4 da Olímpicos, ficou muito claro pelos comentários de todo mundo que vocês queriam que eu fizesse um vídeo exclusivamente para falar sobre isso. Então aqui está, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pisada e tipos de pisada, né? Calçados para cada tipo de pisada e drop de tênis. Antes de mais nada, duas coisas. A primeira coisa, antes de fazer esse vídeo, eu esperei 2 semanas, conversei com gerentes de produtos de várias marcas, quase todas as marcas que eu tenho acesso no mercado. Conversei com fisioterapeutas, conversei com treinadores, conversei com ortopedistas. A grande maioria dessas pessoas contribuiu para eu formar a opinião, mas na verdade a opinião que eu tinha já meio que batia com todas essas pessoas que eu consultei. Aqui vai, essa é a segunda coisa que eu ia falar, aqui vai exclusivamente a minha opinião. Então tudo que eu falar aqui nesse vídeo de hoje, você tome como opinião do Gustavo, é tudo que o Gustavo pensa. Eu sou um jornalista e fiz um trabalho jornalístico, falando com muitas pessoas desse universo, desse segmento de calçado de corrida. Mas estou expressando aqui a minha opinião. Beleza? Use os comentários aqui embaixo para concordar ou discordar. Seus comentários são muito bem-vindos, sempre. E, cara, dependendo do que chegar de comentário, eu vou tentar, se for dúvida também, vou tentar responder, passar para as pessoas devidas, para quem da sua respectiva área. Vou pegar esse vídeo e vou dividir em 3 partes. Primeira parte, nós vamos falar sobre tipos de pisada e calçados para cada tipo de pisada. A segunda parte, nós vamos falar de drop. E a terceira parte, nós vamos falar de conclusões. As minhas conclusões. Tá valendo? Vamos lá. Ponto número 1, vamos falar sobre pisada, tipos de pisada. Ponto número 1, pronação não é doença, pronação não mata ninguém. Todo corredor executa o movimento da pronação em um certo momento na sua vida ou durante algum trecho da sua corrida. Mesmo os neutros supinadores, uma hora ou outra vão pronar. O movimento da pronação é natural da mecânica da passada do ser humano. Ponto. Os corredores pronadores têm esse movimento de pronação de maneira mais intensa e isso causa sim uma instabilidade durante a corrida, principalmente depois de longas quilometragens rodadas. Isso eu posso falar depois de conversar com ortopedistas e fisioterapeutas, mas também pela minha própria experiência como corredor de maratonas e ultramaratonas e um pronador severo. Depois do quilômetro 50, 60, a minha pronação se intensifica, eu fico mais pronador e a minha passada fica mais instável. Eu não estou falando que eu vou ter algum problema em relação a isso ou vai gerar algum tipo de lesão no meu corpo em relação a isso, não. O meu corpo está acostumado em ser pronador. A minha passada sempre foi pronadora, mas a minha passada ela é mais instável do que o do corredor neutro. Um corredor neutro encosta mais toda a sola do pé no chão do que eu. Eu encosto menos a sola do pé, encosto mais a parte interna do pé e menos a parte externa do pé. Isso faz parte da minha passada, eu corri a vida inteira assim, então a minha passada ela é pronada e eu tenho uma passada mais instável. O meu corpo mexe mais para executar a minha passada porque ela é pronada. Beleza? Calçados para correção de pronação não existem. Ao contrário do que eu escutei num vídeo aí que rolou no fim de semana passada, o que as marcas te provêm são calçados neutros e calçados com placa de estabilidade, calçados para tirar a estabilidade. A grande maioria das marcas de calçado dividem os seus segmentos de calçados, as suas linhas de produtos, em 2 segmentos, amortecimento e estabilidade. Dentro desses 2 segmentos você pode ter calçados mais reduzidos, que são mais para o dia da competição intervalados, mas sempre são calçados para amortecimento, que normalmente atendem neutros e supinadores, ou calçados para estabilidade, que atendem os pronadores. Os calçados de estabilidade, eles são providos de uma placa de estabilidade que pretende te gerar mais estabilidade e não corrigir a sua pronação. Ninguém vende a ideia de que se você usar um Kayano, você vai deixar de ser pronador e se tornará um corredor neutro. Essa ideia não existe, ninguém nunca vendeu, nem a indústria do tênis, nem as pessoas que fazem review, nem eu e nem ninguém. Então, esqueça isso. Calçado para corrigir pronação não existe. Isso não existe. Esse termo foi inventado. E no fim de semana foi trazido à baila, mas não existe. O drop do tênis foi criado pelo Bill Bowerman na década de 70, não para colocar corredores em posição de corrida e fazê-los ser mais rápido. Que corredor, quando ele vai para a prova, e o Bill Bowerman era um especialista em criar sapatilhas para corredores, esses caras iam para a prova providos de calçados que não eram calçados de rodagem, eram calçados de competição. O drop não nasceu para colocar esse cara
para transformar esse cara em mais rápido? Nasceu quando ele percebeu que os corredores pisavam com o calcanhar. Então, nas grandes linhas de produto, dos primeiros calçados de rodagem, dos primeiros calçados específicos para corredores que a Nike fez, colocou-se um drop. Qual que era a ideia do drop? Meu amigo, se você vai pisar com o calcanhar, deixa eu colocar ali no calcanhar um pouquinho mais de amortecimento. Essa é a ideia, cara. O drop nasceu assim. Assim como a placa de estabilidade também nasceu quando os caras começaram a analisar que tinha corredor que pisava para dentro, tinha corredor que pisava para fora, tinha corredor que pisava reto. Então, esse cara que pisa para dentro, que estranho, o joelho dele entra, ele faz um movimento para dentro, vamos colocar uma plaquinha ali. Cara, foi assim que nasceu. Nós estamos falando de uma indústria que galgava seus primeiros passos na década de 70. Hoje, a capacidade que a gente tem de estudar e refletir sobre o que foi feito nos anos 70 é totalmente diferente do que se tinha na época. Mesmo assim, fato número 5, mesmo assim, não existem estudos conclusivos e definitivos que apontem que tênis neutro gera menos lesão do que calçados com placa de estabilidade. Esses estudos existem? Existem. Eles estão aí para ser lidos. Eu li o livro do Danilo Balu, que a Raquel Castanharo contribui com esse capítulo. Esses estudos existem? Existem. Esses estudos são conclusivos? Não. Não existem estudos conclusivos, não existe nada que afirme praticamente, que bata na mesa e fala assim, meu amigo, tênis com placa de estabilidade é ruim para você. Isso não existe, cara. Vamos pensar, voltar alguns anos atrás. Você lembra do minimalismo, né? Beleza, o minimalismo veio, nasceu, viveu e morreu. Cara, você lembra do Five Fingers? Você lembra o processo que o Five Fingers levou por prometer te gerar menos lesão? E depois, como eles não podiam comprovar isso, eles receberam um processo milionário e o produto saiu do mercado, acabou. Beleza. Pensa um pouco comigo, se fosse 100% comprovado que tênis neutro gera menos lesão que tênis com placa de estabilidade, se isso fosse 100% comprovado, você acha que as marcas não teriam tirado do mercado ainda os calçados para pronação? Você acha que a ASICS quer tomar um processo por vender o Kayano? Você acha que a Nike vai tomar um processo por vender o Structure? Amigo, para mim isso não faz o menor sentido. Todos estão aí para serem comprovados. A partir do momento que forem comprovados, tenha certeza absoluta, cara. Os próprios calçados que têm um histórico dentro desse segmento de pronação vão ser alterados e serem transformados em calçados neutros. Mas enquanto isso não acontecer, significa, cara, que não existe comprovação. Ou você acha que os departamentos jurídicos de todas essas grandes marcas não temem levar um processo como a Vibram tomou e acabou falindo com o Five Fingers, acabando com o Five Fingers? Pensa um pouquinho nisso. Bom, produtos da indústria de tênis feitos com placa de estabilidade para tirar a estabilidade existem há mais de 25 anos, cara. O Kayano está aí há 23 anos, o Structure está aí há 20 anos, o Odyssey não sei quantos anos, o Sequence da Adidas há não sei quantos anos. Cara, são calçados que têm uma história e as pessoas estão habituadas a correr com eles, cara. Você pega um cara que correu a vida inteira de Kayano e fala assim para ele, amigão, desculpa, mas agora você vai ter que correr com drop zero e calçado neutro. Cara, ele está habituado a correr com isso, isso faz parte da mecânica dele, cara. Ele tá, a passada dele está acostumada a pisar em cima do Kayano. Então, além de ser altamente contraproducente, você alterar um sujeito que está 20 anos acostumado com uma coisa para algo novo, você só pode afirmar com todas as letras que isso realmente é nocivo, se isso realmente for nocivo. E até agora não existe nada definitivo e nem conclusivo. Lembre-se que as marcas têm grandes departamentos jurídicos, têm grandes estruturas, grandes laboratórios. O que nos leva ao fato número 6. Laboratório de empresa de calçado existe com uma finalidade, te criar um tênis que seja mais bacana para você. A teoria de que as grandes empresas de calçados são grandes sabotadoras do mercado de corrida é algo que me deixa altamente chateado de ouvir, cara. É uma teoria da conspiração tão sem pé nem cabeça, cara, que chega a ser bizonha. Cara, eu tive lá dentro dos laboratórios da ASICS no Japão. Os laboratórios da Adidas foram visitados por outro camarada que é do canal irmão aqui.
E, cara, você sabe que todas essas pessoas que estão lá dentro gastam o seu trabalho, a sua engenharia de produção, a sua força de trabalho, para quê? Para prover para você um tênis melhor, cara. Pensar que a placa de estabilidade foi criada para te sabotar ou que o drop do tênis é algo sabotador, não faz o menor sentido. Para que os caras se reúnem e investem milhões de grana ali para criar novas tecnologias? Para quê? Para te prover uma corrida melhor. Então, eu sou um grande fã de tecnologia de calçado. Eu toda semana aqui venho e te apresento uma tecnologia de calçado nova. Algumas servem para mim, outras não. Mas todas elas têm um propósito, que é fazer você correr melhor ou te dar facilitar a tua corrida. Elas vão servir todas para você? Não. Umas vão servir, outras não. Mas, cara, você tem que ter o discernimento de saber o que é bom para você ou não. Então, pegar tudo e jogar num balaio e falar assim, tecnologia de tênis é uma porcaria, você tem que comprar o tênis de R$150, quanto menos tecnologia tiver melhor, isso é uma grande baboseira, cara. Isso é uma grande baboseira. A indústria de calçado trabalha para te dar um produto bom. Isso não quer dizer que o tênis de 600 pau é o melhor tênis, nunca falei isso. Mas, cara, também não quer dizer que o tênis de 100 conto vai ser o melhor tênis, cara. O melhor tênis para você é aquele que vai estar confortável no teu pé, vai te fazer correr melhor. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, tecnologia de tênis é bacana. Pode ser muito bacana para você. Basta você escolher a tecnologia certa para você. Nem sempre o tênis de 150 pau será o melhor tênis no mercado. Beleza? Antes de entrar no drop, para finalizar então sobre placa de estabilidade. Placa de estabilidade nasceu para te prover estabilidade. Não nasceu para corrigir pronação e nem para corrigir a sua passada. Essa não é a ideia. Essa não é a ideia da placa de estabilidade. Não existe ali o segmento de calçados corretores de pronação. Certo? O Nike Structure ele não te promete transformar num pisador de pisada neutra. Ele sabe que você é um pronador, só que você precisa um pouco mais de estabilidade. Fechou? Agora vamos falar de drop. Primeiro ponto para você entender o drop. Calcanhar de corredor não foi feito para fazer o strike no chão. Você não foi feito para jogar o peso do seu corpo no calcanhar. A gente não foi feito, o ser humano não foi feito para isso, certo? Porque o calcanhar é uma estrutura sem nenhum tipo de amortecimento, cara. Pega um calcanhar de pé, é osso e pele. Não foi para isso que o calcanhar foi feito, tá? Então o ser humano, quando ele vai correr sem calçar numa estrada de terra, de pedrisco, o que você vai fazer? Você vai proteger o seu calcanhar e vai pisar com o meio pé. Isso é natural da pisada de qualquer ser humano, de qualquer criança. Você pega uma criança e solta ela para correr, você vai ver. Acontece que quando você calça o tênis, quando você calça e protege o calcanhar, o seu cérebro lança um gatilho e que fala assim para você mesmo, pô, meu calcanhar está protegido, então eu vou tacar o calcanharzão no chão. Isso não acontece só quando você põe o tênis para correr, acontece quando você põe o sapato para andar. Se você põe o sapato e sai para andar, aquele barulhinho, aquele barulhinho é o barulhinho do seu calcanhar fazendo strike no chão. Quando você vai correr e você tem uma plataforma de amortecimento embaixo do seu calcanhar, você sente que o seu calcanhar está protegido. O mesmo acontece quando você vai correr descalço na grama ou correr descalço na areia da praia. Você também vai pisar com o calcanhar, porque você sabe que o impacto da areia da praia e da grama não vão ser nocivos para o seu calcanhar. Isso está aqui dentro, cara, é inconsciente. É muito difícil você mexer nisso, porque isso está dentro do seu subconsciente. É possível você mexer, mas é muito difícil, não é fácil. O drop zero não faz ninguém pisar com o meio pé. Então não adianta você pensar que você vai comprar um tênis de drop zero ou drop baixo e que a partir daí você vai pisar com o meio pé. Você vai continuar pisando com o calcanhar. É a mesma teoria do All-Star. Aliás, se eu for ouvir todos os vídeos que estão aí na internet, cara, eu largo mão de falar sobre tênis de corrida e vou andar de All-Star. Afinal de contas, eu adoro All-Star, cara. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu tenho mais de 10 pares de All-Star. É o tênis que eu mais uso. Eu vou viajar, eu vou trabalhar, não sei o que, eu estou sempre de All-Star. Cara, o All-Star é uma tripinha que tem, sei lá, 5 milímetros de espessura e não tem drop. O drop dele é zero. Se você for correr de All-Star, se eu for correr de All-Star, eu vou pisar com o calcanhar, porque eu piso com o calcanhar. A proteção do calcanhar faz com que o seu cérebro entenda que você pode pisar com o calcanhar. Então não adianta você falar assim, eu vou comprar um tênis de drop zero e pisar, porque pisarei com o meio pé. Não. Então se isso não acontece, você já pode tomar como base que se você é um pisador de calcanhar, você precisa de um tênis com drop. Por quê? Porque você tem que proteger o seu calcanhar. O tênis de drop zero, você vai enfiar o calcanhar no chão e você não vai ter proteção ali. Beleza? É para isso que serve o drop. O drop serve para proteger o calcanhar. Foi o que o Bill Bowerman quis fazer na década de 70 e que até hoje a indústria de tênis propõe para você. Se você é um corredor de meio pé, o drop do tênis não interfere na sua passada. Ele pode te atrapalhar? Pode. Mas se você tiver uma corrida bacana, com meio pé, já consolidada, mesmo se você tiver um tênis de 10, 12 minutos de drop, você vai fazer o strike com meio pé. É só você pegar o vídeo do Kipsang ganhando qualquer maratona e botar em câmera lenta, você vai ver que o Kipsang faz o strike com meio pé. Por mais que ele esteja usando um Adios Boost, que é um tênis de 10 milímetros de drop, que teoricamente seria um horror para quem gosta de minimalismo.
O Kipsang, para pisar com o meio pé, ele não precisa de um tênis de zero drop. Ele faz isso com o Adios Boost dele. Por quê? Porque a pisada dele está bacana, ele já pisa com o meio pé. Então o calçado com drop alto não inviabiliza a sua pisada com o meio pé. Beleza, Gustavo, então o que eu preciso fazer para pisar com o meio pé? Você precisa mudar a sua técnica de corrida. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre isso, o Enzo já falou sobre isso. Sim, é verdade. Como que funciona isso? Você vai ter que consultar um fisioterapeuta, que é especialista em técnica de corrida, ele vai te passar alguns exercícios e com o tempo você vai fazer a sua mudança e vai começar a pisar com o meio pé. Quantas pessoas que você conhece têm acesso a esse profissional e pode gastar para fazer essa mudança? Cara, 95% das pessoas que eu conheço não vão fazer isso. E dos 5% das pessoas que eu conheço que podem fazer isso, cara, 90% desses 5% não vão conseguir fazer isso. Eu já tentei fazer a reeducação da minha pisada, mas é algo extremamente difícil. Como eu falei, cara, está aqui dentro. É algo no subconsciente. Eu estou acostumado a correr assim do jeito que eu corro, eu corri assim a vida inteira. Se mudar o seu jeito de correr, não é algo fácil. Por que o tênis tem te prover 1 zilhão de formatos, tecnologias, formas, drops, placas de estabilidade ou não? Justamente para isso, cara, para você que não tem possibilidade de fazer uma reeducação da sua pisada, encontrar o melhor parceiro possível no mercado. É isso, cara. É simples. Meu, não tem segredo. Era o ideal, era você fazer a reeducação da sua técnica de corrida? Sim, era o ideal. Para todo mundo. Todo mundo vai fazer? Não. Grande maioria não vai fazer. E quem vai conseguir fazer, nem todo mundo vai conseguir reeducar, cara. Infelizmente. E outra coisa, isso é pior de tudo. E eu vou te falar isso com muita propriedade. Você pode até reeducar a sua corrida para correr 10K. A hora que você vai correr 70, meu amigo, você vai voltar a correr como você corria antes da reeducação de técnica de corrida. Beleza? Isso é fato também. Desculpa acabar com o sonho de vocês aí que estão aí num processo pagando dinheiro para fisioterapeuta para fazer a reeducação da técnica de corrida, mas o fato é esse. É muito, muito, muito difícil e quase todo mundo vai sair frustrado desse processo. Ah, beleza, então eu vou ter que achar um tênis com o melhor drop, né? Qual que é o melhor drop para mim? Cara, isso é teu, como é meu. O melhor drop para mim são 6 milímetros. Como para quem pisa com meio pé e já está acostumado com tênis minimalista, cara, o melhor drop para ele é 0. Para quem faz um puta strike com o calcanhar, o melhor drop para ele é o drop que dê mais conforto no strike com o calcanhar. Então, o drop do tênis, cara, é algo muito, muito pessoal, cara. Ele não vai alterar a tua técnica de corrida, ele não vai mexer na estrutura da tua mecânica de corrida, mas ele pode transformar a tua corrida em algo mais confortável ou então mais instável e até perigoso. Se você é um cara que pesa 100 quilos e vai correr num tênis com drop 0 e fazer um strike com o calcanhar, você pode sim ter problemas, cara. Você pode ter uma lesão, você pode ter um desconforto, você pode ter uma sobrecarga na musculatura da panturrilha, você pode ter uma série de coisas, porque esse tênis não é específico para aquilo que você quer fazer, cara. Beleza? É simples isso. É nisso que a gente bate aqui toda semana quando a gente destrincha cada um dos calçados. Cada calçado é feito para um tipo de corredor, cara. E não adianta você jogar todo mundo no mesmo balaio e falar assim, ó, todo mundo vai ter que usar tênis neutro e com drop baixo. E não é assim que funciona. Infelizmente não é assim. É simples, cara. É só você pegar aí a maioria das empresas que fazem calçados de corrida há 7, 8 anos, você via 1 zilhão de modelos minimalistas, cara, que apostavam justamente nisso. Em drop 0, calçados mais flexíveis, toe box largo, etc. Para todo mundo. Todo mundo começou a fazer strike calcanhar em calçados minimalistas e muita gente acabou lesionada. Por isso que as empresas tiraram esses produtos do mercado e hoje é muito raro você encontrar calçados minimalistas para vender. Fatos terminados, vamos às conclusões. Conclusão número 1. Calçados com placa de estabilidade estão no mercado há mais de 20 anos. O Kayano tem 23 anos, o Structure tem 20 anos. As empresas que fazem esses calçados estão atentas em seus laboratórios, trabalham justamente com as novas tendências de mercado. Quando o minimalismo chegou, ele foi abraçado pela maioria das empresas. O maximalismo, quando chegou agora, também foi abraçado. Tem muita empresa de calçado fazendo calçado maximalista. As tendências de mercado estão aí justamente para isso. Quando você compra um tênis, você está pensando em uma série de fatores, cara. A sua lesão, se você vai ter uma lesão ou se você já teve alguma lesão, a chance dela estar ligada ao seu calçado de corrida é pequena. Ela está provavelmente muito mais ligada à maneira como você corre, a uma deficiência que você tenha na sua mecânica de corrida. Então, jogar a culpa disso no tênis é injusto, para começar.
Dificilmente você vai pegar esse cara que corre com Cayano há 25 anos e vai falar assim para ele, amigão, a partir de amanhã você vai ter que correr com um tênis neutro, que isso vai ser o melhor para você. Ele vai ter dificuldade em fazer isso, não vai ser fácil e eu te garanto, cara, não vai ser o melhor para ele, porque o corpo dele criou musculaturas periféricas para correr com aquele tipo de calçado. E você tirar ele daquela estrutura que ele está acostumado e colocar numa outra estrutura pode ser prejudicial. Eu conversando com a doutora Kelly Stephanie, a frase dela é ótima, serve para todas as temáticas, não só para essa. Não existe receita de bolo, cara. Cada corredor é um corredor, cada caso é um caso. Você jogar tudo no mesmo balaio, você está generalizando e você pode causar problemas. Falar que para todo mundo o melhor tênis é um tênis neutro, cara, é banalizar, é generalizar. O cara que correu a vida inteira de GT, correu a vida inteira de Cayano, está acostumado com a placa de estabilidade, ele vai sofrer para calçar um tênis neutro. Você não compra um tênis exclusivamente por causa de ele te evitar lesão ou não. Você compra um tênis porque ele é confortável, você compra um tênis porque ele é bonito, você compra um tênis porque ele é durável. Você tem uma grana para gastar, você vai comprar um tênis, vai enfiar 700 pau num tênis neutro, se você é pronador, e vai desgastar toda a parte interna do seu tênis, em vez de durar 700, 800 km, ele vai durar 300. Você tem que pensar nisso, cara. A parcela do tênis na causa de lesões de corredor é muito pequena, cara. É muito pequena. Comprar um tênis exclusivamente pensando em lesão, você está jogando fora uma série de outras vertentes que são importantes para você comprar seu tênis. E mesmo que você só pensasse em evitar lesão, não existem estudos conclusivos que comprovem que só calçado neutro atende a todos os corredores e gera menos lesão. Não existe, não está comprovado, não tem tempo de comprovação científica e não tem amostragem grande o suficiente. Por isso que as empresas não estão nem aí para esses estudos e continuam vendendo calçados com placa de estabilidade para quem é pronador. Agora, algumas conclusões, tá? Se você é um profissional da área da saúde que vende o serviço de melhorar a técnica de corrida para corredores, cara, é difícil, eu acho um pouco antiético você virar para o cidadão e falar assim, olha meu amigo, você tem que usar tênis neutro. Aí o cara fala assim, putz, mas eu sinto falta da placa de estabilidade, eu sou pronador, então você tem que melhorar a sua técnica de corrida. É muito confortável, né? Se eu vendo esse serviço de melhorar a técnica de corrida, eu vou tirar do calçado o problema é sempre a técnica de corrida, porque eu vou querer ter mais gente vindo no meu consultório. Então, se você for escutar sobre placas de estabilidade, ver o que é melhor para você, procure uma pessoa que não vende esse serviço, em primeiro lugar, porque essa pessoa ela já está influenciada para te falar que não importa o calçado que você vai usar, use tênis neutro e venha aqui melhorar sua técnica de corrida, porque é isso que eu vou vender para você. Então, pensa bem nisso. Bom, conclusão 2, cara. Tudo isso que você escutou aqui é a minha opinião. E se você escutar em outros canais, e tem aí em outros canais para você escutar, é a opinião de outras pessoas, cara. Então, pensa bem, cada um tem um background, cara. Eu tenho o meu background, o canal irmão, o canal colega que você está escutando também, tem o background dele. Agora, você tem que saber para onde você vai mirar a tua orelha. Você escutar a teoria inteira de calçado de alguém que sempre correu com calçados minimalistas, porque gosta de calçados minimalistas, você vai ter uma leitura do mercado de alguém que gosta de minimalismo. Se você pegar um cara que só corre de roca e tênis maximalista, você vai ter uma leitura que vai mais para a banda do maximalismo. Isso é inevitável, cara. Cada um tem o seu background. Então eu crio as minhas teorias em cima do meu background. Meu background é esse. Eu sou um corredor pronador que me utilizo de calçados para pronador a vida toda. Já usei mais de 160 calçados, já corri 46 maratonas. Tenho alguma experiência para te passar, mas toda ela é embasada no que eu vivi e não é embasada no que outras pessoas viveram, certo? Os estudos estão aí para ser lidos, você pode ler, se informar, são muito bacanas, mesmo os que não são conclusivos. Agora, procure se embasar na teoria de alguém, ou então escutar pessoas que tenham a ver com você. Se você é um cara que curte minimalismo, curte pisar com o meio pé, legal você escutar o cara que é minimalista. Se você é um cara que curte o maximalismo, é legal você escutar um maximalista. Ou então, se você quiser simplesmente escutar todas as opiniões e criar a sua, bacana. Agora, não se deixe influenciar pelo background dessa pessoa, cara. Porque, óbvio, se o cara correu a vida inteira usando 15 milímetros de drop, ele vai achar um lixo correr com 0 drop. E se o cara correu a vida inteira de 0 drop, ele vai achar um lixo, um calçado, um Cayano. Tá? Então pense bem, porque nada é um lixo. Nesse mercado, nada é um lixo. Só existe a coisa certa para a pessoa certa e existe a coisa errada para a pessoa errada. Beleza, meu amigo? Essas são as conclusões sobre o vídeo de pisada e drop. Deixa aqui embaixo os seus comentários, as suas perguntas, eu vou responder a todas
cara, passo a passo. Posso te passar os contatos de todas as pessoas que eu ouvi, para vocês, por e-mail, para vocês mandarem suas dúvidas especialmente. Essa é a minha opinião, ela fica aqui aberta, livre para qualquer tipo de comentário e de debate. É para isso que serve a internet e, cara, tudo que você comentar aqui embaixo será lido e será respondido. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, cara. Tem muita gente que do último domingo para cá me mandou um monte de dúvida, cara, porque escutou, assistiu o vídeo do outro canal. Cada um tem o seu background e cada um vende a sua maneira de ver o mercado, os produtos e a maneira como esses produtos se oferecem para o corredor. O importante disso tudo é não botar todo mundo no mesmo balaio e cada um escolher a visão que mais se adeque à sua maneira de pensar e à sua realidade como corredor, né? Então, mais uma vez, existem corredores para todos os tipos de tênis e existem tênis para todos os tipos de corredor. Nenhum calçado deve ser descartado, nenhum. O único calçado descartado que eu vi até hoje foi nos 100 km do frio. O cara que era morador de rua lá de João Pessoa correu 50 km sem tênis. E a galera começou a ficar com dó dele, porque ele estava correndo sem tênis, ele não tinha tênis. E aí alguém no quilômetro 50 tirou um caiano do pé e entregou para o cara. Falou, bicho, corre aí. O cara botou o tênis no pé, ele correu 500 metros. Parou, tirou o tênis do pé, agradeceu, falou, não, prefiro ficar do jeito que eu tô. Cara, um cara que correu a vida inteira descalço, jamais vai correr com um caiano, cara. Um cara que correu a vida inteira de caiano, jamais vai correr descalço. Beleza? Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tchau.